Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais uma live do Mulheres de Fé. Que o teu coração se alegre, que isso não seja só algo que você se acostume, sabe? Às vezes a gente se acostuma com algumas coisas, às vezes a gente simplesmente se acostuma. A gente se acostuma em entrar na live, a gente se acostuma em ter lives do Mulheres de Fé, a gente se acostuma a entrar na presença de Deus, a gente se acostuma a receber promessas, a gente vai se acostumando. E sabe qual é o perigo de quando a gente se acostuma? A gente perde a sensibilidade da gratidão, do apaixonamento, da reverência do nosso coração. Sabe, no Antigo Testamento fala que quando os discípulos... no Antigo Testamento ele fala que quando eles tinham uma vez no ano, quando uma pessoa, que era o sacerdote, podia entrar no Santo dos Santos para fazer a oferta ao Senhor. Não era liberado para qualquer um entrar na presença de Deus. Não era possível fazer isso a qualquer momento. Mas quando Jesus está na cruz, a Bíblia diz que o véu se rasga. E o véu era essa cortina, que era uma cortina grossa, que separava onde as pessoas podiam ficar no templo do Santo dos Santos, que era o lugar da presença. O véu se rasga porque agora era possível acessar o Pai. Agora era possível estar derramado no Pai. Agora era possível viver na presença. A separação entre você e Deus acabou. Então, que você possa entender que Deus liberou algo precioso para você, que é entrar no centro da presença. É você estar derramado no centro da presença. E nós não podemos nos acostumar com isso. Vocês sabem, né? Que eu sou casada com o João, que é o meu paquera da 4ª série. E sabe quando nós ficamos um tempo, né? Separados durante a faculdade. E quando nós voltamos, né? A namorar depois de gente grande. Que a gente tinha namorado lá com 15 anos. E aí eu lembro que eu pensava isso. Um dia ele vai se acostumar comigo. Porque era tanta alegria, sabe? Da gente estar junto. Era tanta alegria, assim, né? De estar com o seu primeiro amor. E eu pensava que essa era a minha maior questão, né? Um dia ele vai se acostumar com isso. E até hoje eu me cutuco para que eu não me acostume, para que eu admire, para que eu olhe, para que eu enxergue. Porque a gente se acostuma com aquilo que, quando você se acostuma, a grande questão é que as coisas vão perdendo o sabor, o sentido. E nós vamos ficando... A gente não percebe mais as mudanças. Sabe uma criança que você não percebe, que você só percebe que cresceu quando chega alguém de fora e fala: ah, como ela cresceu! Ou quando você vê que a roupa não serve mais. Nós que andamos o tempo inteiro com a criança, não percebemos que ela cresceu. E muitas vezes você pode andar o tempo inteiro com o Senhor e já não percebê-lo. Então, feche os seus olhos, que eu quero fazer uma oração por você. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nessa manhã. Nós queremos te pedir, Pai, abra os nossos olhos em nome de Jesus. Abra os nossos olhos assim como você fez com aquele cego. Abra os nossos olhos para que você possa fazer com que nós não enxerguemos como vultos. Que nós não o vejamos embaçado. Mas que nós tenhamos clareza da tua presença.
Que nós tenhamos clareza dos teus planos. Abre a nossa visão, Senhor. Nós queremos ser mulheres de fé, que não andam segundo as circunstâncias, que andam segundo a tua visão. Senhor, eu não sei o que cada mulher está vivendo, mas eu quero te pedir, Pai, coloca elas no colo nessa manhã e ajude cada uma delas a enxergar de drone. Ajuda cada uma delas a enxergar de drone. Que elas te vejam, Jesus. E que elas vejam que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Que todo medo vai embora, que toda ansiedade vai embora. Que a tua presença vai enchendo de tal maneira o coração, a mente, o espírito delas. Senhor, o meu coração, a minha mente, o meu espírito. Que não haja espaço para nada que não for o Senhor. Senhor, nós te recebemos nessa manhã. Nós te adoramos nessa manhã. E nós te pedimos, enche-nos até transbordar. Abra a nossa visão, Jesus. Abra a nossa visão, Jesus. Nós queremos enxergar os teus planos. Nós queremos enxergar o teu querer. Nós queremos declarar, Senhor, que nós enxergamos tão pouco, mas nós somos como ovelhas que queremos ouvir a tua voz e seguir aquilo que o Senhor diz pra gente. Instantaneamente. É no nome de Jesus que nós estamos aqui e nós oramos. Toma conta dessa live, Jesus. Que as tuas palavras possam encher a minha boca, o meu coração e possam ser respostas individuais, pessoais, para cada mulher que está aqui nessa live, para cada homem que está aqui nessa live, que cada um que está aqui possa receber direto da boca do céu as tuas respostas, Jesus. As tuas respostas, Jesus. É no nome de Jesus que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém, amém. Nós estamos em setembro, né? Nós estamos em setembro e eu quero te convidar a você abrir os teus olhos, o seu coração, para que você enxergue a vida que Deus te deu. Para que você enxergue os presentes de Deus. Você consegue respirar agora? Faz uma respiração profunda. Você sabia que você só está respirando porque o Senhor te permite. Você sabia que você só pode viver aquilo que o Senhor, você só pode falar porque Ele está te permitindo. O que você fez para você acordar vivo hoje? O que você fez? A grande questão do Senhor, quando Ele nos mostra isso, é que Ele nos dá todos esses presentes que a gente já nem enxerga mais. Porque a gente foi se acostumando. Sabe? Porque a gente foi se acostumando. A gente foi fazendo de qualquer jeito. E às vezes a gente vai vivendo de qualquer jeito. Sabe quando você dá um presente pro teu filho? Algo que ele queria muito, né? Sei lá, a idade do teu filho. Pode ser uma patinete ou pode ser um carro. Sabe quando você dá aquilo, né? Ontem eu consegui arrumar um brinquedo da Gabi. E aí ela, mamãe, você é a melhor.
né? Porque eu arrumei o brinquedo dela. Sabe quando você dá aquele brinquedo que o teu filho queria, e aí ele começa a se alegrar com aquilo, e você fala, uau! E aí no dia seguinte você vê que ele brinca menos, no outro que ele já nem cuida mais, no outro que ele já nem liga, aí você quase quer falar assim, você sabe quanto custou isso? Às vezes eu penso que o Senhor, Ele queria sentar do nosso lado e dizer, você sabe quanto custou? Para que você pudesse ter essa vida abundante que você não está tendo. Sabe quanto custou? Para que eu pudesse derramar isso para você e você não sair do quarto? Sabe quanto custou? E você muitas vezes só murmura aquilo que você queria tanto. Que era estar vivo. Quer viver o que Deus tem para você. Como não entregar nossa vida para Deus? Como não viver cada pedacinho na presença dEle? Como não? Ele tem nos chamado a um derramar. Você não pode viver mais ou menos. Você não pode viver pensando, ainda é quarta-feira, quinta hoje, né? Você precisa dizer, Senhor, que oportunidade que o Senhor está me dando de estar vivo. Que oportunidade o Senhor está me dando para eu te conhecer um pouco mais. Que oportunidade o Senhor me dá de entrar na sala do trono. Ei, sabia que você pode entrar na sala do trono? Basta fechar a tua porta, se colocar em oração e agora você adentrou na sala do trono, na presença do Rei dos Reis. Ele te deu esse acesso e você só fala assim, oxe, beleza? Boa noite, obrigado. Obrigado pelo dia. E você faz isso? A Bíblia diz que Jesus, que o Pai ouvia Jesus pela reverência de Jesus. Você sabia disso? A Bíblia diz isso. Que o Pai ouvia Jesus pela reverência dele. Jesus era Jesus. Ele podia falar assim, eu escuto ele, porque ele é o meu filho. Mas a Bíblia diz, por causa da reverência de Jesus. Existe um respeito, existe um se render, existe uma valorização de Jesus naquele momento com o Pai. E sabe como a gente faz muitas vezes? Oh, Jesus, cuida disso. Oh, boa noite, Jesus. Não pode nem se ajoelhar. Não pode nem ter uma reverência de falar, eu estou diante do Rei dos Reis. Do Rei dos Reis. E talvez você até diga, não, mas eu passo o dia inteiro falando com Deus. Isso é bom, tá bom? Mas imagina que você tá levando o teu filho para fazer... E você tá fazendo tudo do seu dia. Então ele tá sentado lá, você tá falando com ele, mas você tá fazendo arroz. Depois você tá dirigindo. Depois você tá... Aí você tá falando negócio com seu filho, mas daí alguém te liga, você interrompe, nem fala com ele. Não fala nem dá licença, continua lá, né? Aí depois o seu filho tá ali e você tá fazendo arroz. Aí ele tá falando, mas você não tá nem prestando atenção, porque você tá ali, depois você volta a falar com ele. Viu? Você acha que no fim do dia você fala assim... Filho, você acha que... Como é que foi esse dia que você passou com a mamãe? Hã? Você não sentou para conversar comigo nenhuma hora. Você não brincou comigo. Você não tava comigo. A gente podia estar no mesmo ambiente. Talvez até isso tenha dado segurança para a criança. Falar com Deus o tempo inteiro nos dá segurança. Mas nós precisamos tirar esse tempo de reverência para o Senhor.
Porque ali a gente vai recebendo tudo que Deus tem. E a palavra de hoje é a palavra daquela mulher samaritana, que eu quero trazer um trecho só dessa palavra, né? Essa mulher que quanto mais ela buscava, menos ela encontrava. Quando nós não direcionamos as nossas buscas, quando nós não compreendemos as nossas buscas, quanto mais você busca, menos você encontra. Quanto mais você busca, menos você encontra. Ela tentava encontrar amor, mas ela só encontrava desprezo. Ela ia buscar a água ao meio-dia. Gente, se ela estava com sede, a sede só aumentava de andar meio-dia. Entende como essa mulher fazia as coisas às avessas? Quantas coisas talvez na nossa vida a gente vai fazendo às avessas? Tudo que você quer é ser amada, mas tudo que você faz é se esconder. Tudo que você quer ser é valorizada, mas tudo que você faz é cobrar. Tudo que você mais quer talvez seja ter um lugar, mas você nunca assume. Você some. Quantas coisas nós fazemos às avessas? Essa era uma mulher que fazia as coisas às avessas, porque ela fazia movida pela ferida. E aquela mulher, eu quero trazer uma frase para nossa reflexão de hoje, eu só estou contextualizando. Aquela mulher, Jesus vai encontrar ela num lugar que é um ícone para ela. E eu queria que você também entendesse isso. A forma como Deus se manifesta também não é casual, é proposital. A forma como Deus se manifesta é proposital. Então, ele foi encontrar ela para falar da origem de tudo aquilo. Ele foi te encontrar no lugar das origens. Ela foi num poço para dizer que a origem de tudo aquilo que ela tinha, que ela chamava talvez de desprezo, que ela chamava de uma vida que não dá certo, que ela podia chamar de dedo podre, que ela podia chamar de homens não prestam, que ela podia chamar de tantas desculpas. Mas ele vai falar a origem de tudo que você está vivendo não é nem algo ruim, é a sede. Mas porque você não aprendeu a direcionar a sua sede, você tem vivido todas essas bagunças dentro de você e fora de você. Porque você não aprendeu a entender o que de fato você está buscando. Porque você não entendeu de fato qual que é a tua sede. Porque você ainda não entendeu que todas as suas frustrações, elas estão falando de expectativas. Você só se frustra porque você tinha uma expectativa. Mas a frustração que você está vivendo é porque você está na expectativa no lugar errado. Se você tem andado frustrada, presta atenção. Olha para a sua frustração e pensa qual desejo morava aqui. Porque Deus, Ele quer falar com você da essência desse desejo. Não de tudo que você foi tentando encaixar ali. Não de tudo que você foi tentando tampar aquela sede que talvez foi Deus mesmo que te colocou. Com um único propósito: te fazer fonte. Porque das nossas feridas sai remédio. Porque da nossa sede Deus faz fonte. Mas aquela mulher, ela não tinha entendido isso. Aquela mulher andava de olhos fechados. Ainda que o problema dela fosse a sede e não a cegueira. Quando você tem uma sede, quando você precisa muito de algo, quando você vai se tornando insaciável, o que acontece com você é que você vai perdendo os sentidos. Você vai perdendo os sentidos. Você pode ficar sem comer, mas sem beber é complicado. Você vai perdendo os sentidos. Aquela mulher foi perdendo os sentidos. Ela já não via mais com clareza. Ela já não sentia mais com clareza.
Ela foi sendo tão frustrada ao longo da vida que ela foi ficando cascuda, endurecida. Ela foi se acostumando com uma vida que não era dela. A mulher que vivia de aluguel, que tinha 5 maridos, mas não tinha nenhum. Que tinha 5 maridos, mas não tinha nenhum. Que talvez tinha... E o que ela tinha não era dela. O que se Deus te perguntasse agora, que você acha que tem, mas no fundo você não tem? Se Ele disser, aonde está o teu marido? Lembra que as perguntas de Deus não são porque Ele quer saber e não sabe. É para que você perceba que você não sabe. Que você se perdeu. Às vezes você fala que você tem marido, mas você não tem. Às vezes você pode dizer que você tem filhos, mas você não sente que você os tem. Talvez você possa até dizer, eu tenho um trabalho, mas você não sente aquele trabalho dentro de você como algo de propósito. Você tem um trabalho, mas não tem. Você tem fé, mas não tem. Quantas coisas na vida a gente acha que a gente tem, mas no fundo a gente não se apropriou verdadeiramente disso. E tudo aquilo que você não se apropria não vai frutificar. E tudo aquilo que você não se apropria, no fundo, você não vai sentir como teu. Então você pode ter muitos compromissos, você pode ter muitos amigos, você pode ter uma família grande, mas pode ser que você não sinta que nada disso é teu. Porque no fundo da sua sede, você só foi tentando preencher essas pecinhas. E essa mulher, tudo aquilo que você vai tentando fazer, vai só aumentando a sede, vai só aumentando a sede, vai só aumentando a sede. Jesus, quando ele encontra ela, ele vê uma mulher endurecida, uma mulher que talvez já foi tão frustrada, que ela já não acredita mais. Porque o passo 1 da nossa sede é acreditar, agora isso vai me satisfazer, agora vai ser isso, agora vai ser essa viagem, agora vai ser esse sapato, agora vai ser esse emprego, agora vai ser se o meu marido fizer isso, agora vai ser se ele fizer aquilo. O passo 1 da sede é a gente colocar no outro que aquilo vai me saciar. Mas como não é possível, o passo 2 é a gente culpar o outro. Porque ele não é suficiente, porque ele não fez, porque esse trabalho não é bom, porque a gente começa a culpar o outro. Para se desculpar. Porque no fundo a gente se culpa por não ter conseguido. O passo 3 é a gente desistir. E aí a gente vai andar na vida como desistente. E a gente falou hoje, né? Sobre a gente poder entender e estar acordada para a vida. Desistência é não existência. Deixar de existir. Quando você vive uma vida desistente, você está vivendo uma vida só por viver, mas deixando de verdadeiramente existir. Você sabia que você não veio para essa vida dar tchauzinho, não? Tinha um rabino que ele estava nos últimos minutos de vida. Talvez você já tenha me escutado contar essa história, porque eu gosto muito dela. O rabino estava nos últimos minutos de vida e ele deu um suspiro e os discípulos foram lá e falaram, rabino, você que foi? Ele falou, tô com medo. E aí então eles falaram, medo do que, rabino? Você é o cara mais preparado para morrer. E ele disse, mas é que se eu chegar lá e Deus me perguntar, por que você não multiplicou as coisas como Abraão? É fácil, eu não sou Abraão. Por que você não construiu coisas assim, como um grande projeto, como a arca, né? Como Noé fez, é fácil, porque eu não sou Noé. Porque você... E ele começa a dizer, né, de vários personagens bíblicos. Mas se Deus perguntar para mim, rabino, por que você não foi você, rabino? Sabe, se Deus olhar para você nessa manhã
e disser: Tati, por que você não foi você, Tati? Bruna, por que você não foi você, Bruna? Ivana, por que você não foi você, Ivana? Silvana, por que você não foi você, Silvana? Eu te fiz com um propósito tão específico. Eu te dei o dom da vida. Por que você não foi você? Por que você passou os dias como se você tivesse que aguentar? Por que você pegou o maior presente que eu te dei e guardou na gaveta? E reclamou que ele estava enchendo o espaço. Aquela mulher era uma mulher desistente, cascuda. Aquela mulher era uma mulher que já não queria conversar com ninguém. Ela não estava mais flertando. Ela não tinha mais esperança de que alguém poderia, de fato. Acho que ela nem achava mais que poderia ser amada. Agora ela era uma amante. Ela se contentou. Já tentei tanto marido, agora vou só dar umas bitocas naquele lá. Uma vacilona. Desistente dela mesma. Comendo migalhas. Porque não acreditava mais que ela teria lugar no banquete. Comendo migalhas de afeto. Migalhas de identidade. E aquela mulher, então, quando Jesus fala com ela, só faltava falar: ô, sai daqui. Sai daqui. Ela dá uma lição de moral em Jesus. E ela diz: olha só, o que você tá falando comigo? Primeiro, você é judeu. Eu sou samaritana. Nós temos incompatibilidades. Sabe quando Deus vai falar com você? Você fala: Deus, o que você tá falando aí? Você é judeu, eu sou samaritana. Eu sou mulher. Judeus não falam com samaritano, muito menos com mulher. Mas Deus, ele vem para quebrar as lógicas. Eu tô aqui mentorando um grupo de mulheres e adivinha, eu sou a menorzinha. É até engraçado quando eu me apresento, falando: não, eu sou a mentora desse grupo, eu sou você, né? Deus vem para quebrar a lógica. Deus vem para quebrar a lógica. Para que ele fale: eu uso quem eu quero, do jeito que eu quero, da maneira como eu quero. Ele faz isso para mostrar a soberania dele. Mas a melhor resposta de Jesus, quando ele pediu a água para ela falou: vê, o que você está pedindo? A melhor resposta de Jesus foi: se você conhecesse o dom gratuito de Deus. Essa é a palavra que eu quero te entregar nessa manhã, para que você viva essa semana. Se você conhecesse o dom gratuito de Deus. Eu quero te lembrar nessa manhã que Deus, ele está dizendo: eu tenho um presente para você. Eu vim para falar para você só isso nessa manhã. Deus tem um presente para você. Deus tem um presente para você que você não precisa fazer nada para merecer. Não importa se você é a certona ou a vacilona. É gratuito. Não é por mérito. É gratuito. Não importa se você é a melhor aluna da turma ou a pior. Não importa se você... Não importa. Importa que você precisa conhecer, porque ele diz: se você conhecesse o dom gratuito de Deus, você me pediria água viva. Então aqui eu preciso parar com você para que você entenda algo muito importante. O Senhor, ele tem presente para você. Mas ele está dizendo assim: você anda murmurando. Você anda murmurando porque você não conhece. Porque ele diz assim, ó: se você conhecesse. Então vamos entender algumas coisas.
Nós precisamos conhecer o dom gratuito de Deus. Nós precisamos conhecer o presente incrível que o Senhor nos deu. Não é possível mais você andando de migalha em migalha. Não é possível mais você ficar andando da esperança para a desistência, da esperança para a desistência. Do eu quero, eu reclamo, eu desisto. Sai do ciclo da desgraça. Isso é ciclo da desgraça. Você precisa entrar no ciclo da graça, do favor imerecido. Você precisa saber que o Senhor tem um dom gratuito para você. O Senhor senta no seu lugar da sua sede. Agora, você tem sede do quê? Você tem sede de ser amada? Você tem sede de ser respeitada? Você tem sede do quê? Qual é a tua sede? Você tem sede de descanso? Ele tem. Você tem sede de paz? Ele tem. Você tem sede de tranquilidade, provisão? Ele tem. Você tem sede de unidade dentro da tua casa? Ele tem. Você tem sede de serenidade? Ele tem. Mas você precisa entender que às vezes você só chega murmurando, declarando e falando coisas, e o Senhor, Ele está te chamando e falando assim: ei, se você conhecesse o dom gratuito de Deus, você continua andando nessa ladainha de olhar para tudo de uma forma negativa. Você continua numa ladainha de levanto e caio, levanto e caio, levanto e caio. Você continua nessa ladainha porque você não conheceu o dom gratuito de Deus. Você precisa conhecer de uma vez por todas. Que Deus liberou um presente para você. Um presente é presente, não tem como comprar. Um presente é presente. Não tem como pagar. Um presente é presente. Que Deus não é como Papai Noel, que fala: você foi uma boa menina, porque se você não foi, você não vai receber. É o contrário. É porque você não é uma boa menina. Porque você não foi uma boa menina. Eu paguei no teu lugar. Está tudo pago. Ele disse para ela que se ela conhecesse o dom gratuito de Deus, se ela conhecesse o presente que ele estava levando para ela pediria água viva. Deus, Ele traz essa realidade para mim e para você nessa manhã. Se você conhecesse, você chega para falar com Deus. Ele senta no lugar da sua sede. E você... Só que aí Ele te pede algo. Ele pede o que você tem para me dar. Aí você fala: Deus, você tá de sacanagem. Agora, com tudo isso que eu tô passando, né? Você fala que eu tenho que ir lá pedir perdão? Com toda essa humilhação que eu tô passando, você fala que eu vou lá pedir perdão, eu tenho que ir lá pedir perdão? Deus, com toda essa dificuldade financeira que eu tenho, você tá pedindo para que eu faça doação? Deus, com toda essa minha vivência de carência, você está pedindo para que eu ajude e ame o outro? Não, Jesus, como assim? Porque entenda, antes de Deus te dar, Ele precisa abrir espaço em você para receber. Porque nós fomos ficando cascudas demais para que a gente pudesse ter a abertura para receber de Deus. Antes dele te dar, Ele precisa abrir espaço para que você receba. Tudo que Deus te pedir, Ele não vai fazer nada com isso.
Ele é o dono de tudo. Ele pediu Isaac para Abraão. O que ele fez com Isaac? Nada. Ele mudou a patente de Abraão. Agora Abraão era o pai das nações. Porque quando Deus te dá algo, Ele precisa que o teu coração não esteja naquilo. Senão você vai entrar no ciclo da desgraça. Desgraça. A promessa era para o pai de Abraão. Terá. Mas ele ficou tão apegado ao filho que negou seguir. Que você não fique apegado, achando que o que você precisa é o que você está pedindo para o Senhor. Porque exatamente Ele vai te pedir assim, ó, solta. Porque enquanto você está lá assim, segurando, você não tem como fazer assim com a mão para receber. E quando Ele está falando solta, Ele não quer que você perca o restinho do que você tem. O restinho da minha dignidade. O restinho da minha provisão. Né? Vai falar com a viúva, que só tem um pouquinho de farinha para fazer pão, que é para ela servir o profeta. Aí você fala, Deus, tá de sacanagem. Pede para outro. Ela fala, viu, eu não tenho nem para mim e pro meu filho. Você quer que eu faça um pão para você? Deus não queria tirar dela, porque Ele não podia pegar numa casa abundante. Não. Ele foi lá pedir o restinho. Sabe por quê? Porque Ele tá abrindo a tua mão para você receber. Ele não tá te tirando nada. Ele não quer te tirar nada, Ele é o dono de tudo. Mas você precisa aprender a entregar, por isso que dai e vos será dado. À medida que você entrega, você recebe. Ontem foi essa a primeira coisa que eu declarei para as meninas na hora que começou a mentoria, a imersão aqui. Os céus estarão abertos, porque você vai entregar. E enquanto você entrega, os anjos já vão trazer mais. E aí você vai entregar mais. E a gente vai fazer um fluxo. Ninguém vai reter nada. Ninguém vai reter nada. Nós vamos entregar as bênçãos. Você vai entregar a bênção e vai receber bênção. Você vai entregar uma roupa, se for. Você vai receber. Deus, você vai entregar. E nós vamos fazer um fluxo no céu. Porque o Senhor, Ele acrescenta aquele que multiplica. Mas não dá para multiplicar comendo semente. Só dá para multiplicar lançando a semente. Então tudo aquilo que você está agarrado foi te fazendo endurecido e Deus precisa que você se abra. Foi isso que Ele fez com aquela mulher. Mas Ele disse, ei, eu não estou te pedindo para te tirar nada. Eu estou te pedindo porque eu tenho um presente enorme para você. Uma água que você não vai mais ter sede. Uma água viva. O que Deus tem para você é uma vida abundante. E vida abundante não tem a ver com viver mais ou menos. Vida abundante tem a ver com você ter uma paz, uma plenitude, uma presença, independente de onde você está. Paulo tinha uma vida abundante, mesmo que estivesse na cadeia. Entende? Porque a vida abundante é aquela que jorra em você. Você pode estar num palácio com teu coração fechado. Saul estava num palácio com o coração fechado. Mas quando chegava Davi, fazendo louvor ao Senhor, ele trazia tanta presença que Saul se acalmava. Mas não tem a ver com o palácio, entende? Davi tinha canção para o Senhor no campo. Então ele podia ter a canção no campo ou no palácio. Deus não está negando de te dar nada. Ele só quer que você coloque as coisas no lugar certo. Porque o presente que Ele tem é maior do que o que você pede. O dom gratuito de Deus. O dom gratuito de Deus. Se você conhecesse o tamanho do presente que o Senhor carrega para você. Ter uma vida eterna. O tamanho do presente que você nem consegue acessar. Que você nunca poderia comprar, que você nunca poderia pagar, você pararia de andar em volta reclamando só do que você está vivendo. Você falaria, vem Senhor Jesus, vai Senhor Jesus, eu
quero, Senhor Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não se acostume em viver mais ou menos. Escolha romper com as cascas. Porque Deus, Ele quer fazer em você e através de você. O motivo da sede é te fazer fonte. Mas a fonte, lembra? Ela vem de quem cava fundo. E encontra o lençol freático, que não para nas circunstâncias do deserto, que vai no rio, que percorre e alimenta por baixo. O Espírito. Você está buscando do lado de fora e só está encontrando o quê? Deserto. Ele está falando, cava mais fundo. Eu tenho a água, eu sou a água. Cava mais fundo, para de olhar para a superfície. Cava mais fundo. Cava mais fundo não é para você ir para o fundo do poço, não. Cava mais fundo é, seja o poço que alimenta a fonte. Eu dou a água. E agora, você não é mais poça, não é mais rasa. E agora, você não está mais no deserto. E agora, você jorra água viva, porque Deus não quer só te tirar a sede. Ele quer te tirar de um lugar de escassez. Não quer te dar isso para você ficar num lugar de escassez esperando a próxima coisa. Ele quer te tirar do lugar de escassez e entender que Ele tem tudo para você. Basta você acessar. Mas muitas vezes, para você acessar, você precisa soltar o que você está carregando, para que daí você possa receber. Coloca o teu coração na mão de Deus nessa hora. Pai, nós estamos aqui na tua presença. Nós queremos que o Senhor tenha respostas individuais. Nós queremos que o Senhor que preparou essa palavra, nós queremos que o Senhor está respondendo a cada uma de jeitos únicos, porque só o Senhor pode fazer isso. Mas ensina-nos a viver tudo isso. Nós não queremos apenas escutar essa palavra. Nós queremos te pedir um espírito de clareza, de revelação, de discernimento, mas de poder, Senhor. Nos capacita para viver tudo isso. Nos ensina a entregar verdadeiramente, para que nós possamos viver as maravilhas que o Senhor tem. É isso que nós te pedimos. No nome de Jesus. Amém, 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 amém. Muito obrigada, meninas, por terem trocado o dia, né? Ontem eu estava em voo. Acompanhe os stories, né? Ontem eu tive a graça de entrevistar a Max Lucas. Eu estava agora na escola de embaixadoras contando para as meninas. Assim que eu tiver um tempinho, eu também vou contar lá, para você acompanhar cada detalhe, né? Dessas vivências sobrenaturais do Senhor. E quero te lembrar, se você ainda não fez a inscrição para o spa, estamos no primeiro lote e vira na semana que vem o lote, tá bom? Então aproveite para que você possa chamar mais uma, fazer um arrastão da fé. Eu encontrei uma mulher de fé, né? Que eu conheci ela no spa do ano passado, a Bianca. E aí eu escrevi pra Bianca, vamos pra Joyce. E aí ontem ela tava aqui, encontrei ela no elevador, fizemos uma festa juntas, né? E eu conheci ela no spa. E muitas vezes a gente só fica assistindo a live do outro lado, no anonimato. E esse é o tempo da gente se encontrar, da gente se abraçar, da gente ter tempo juntas, da gente se olhar nos olhos, da gente viver o tema desse ano, que é quando a fé é descanso. Da gente sair da aceleração, da gente colocar o nosso coração no coração de Deus, da gente saber que Ele já cuidou de todas as coisas, da gente poder viver esse dia extraordinário que Deus tem. Então, se você ainda não comprou, eu não acredito, Silvana, isso mesmo. Tem gente que tenta vir todos os anos, é isso mesmo, esse é o ano que a gente possa fazer um arrastão, estarmos juntas, 8 de novembro, não importa de onde você é. Não pergunta assim, onde é? É em Avaré. Mas não pergunta onde é, assim, onde é? Que nem Zacarias. Será que isso é possível? Pergunta onde é, que nem Maria fez. Como é que começa? Como é que chega lá? Como é que vai ser? Entendeu? É assim. Muda o teu posicionamento, mulher.
Muda o teu posicionamento para que você possa acessar tudo que Deus tem liberado para você. Você vai conhecer pessoas, você vai se encontrar com pessoas, você vai se encontrar com uma presença sobrenatural, vai ser mimada como filha do rei. Para que essa realidade possa cada vez mais se intensificar dentro de você. Tá bom? Um grande, 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 grande abraço. Se você não fez sua inscrição, corre lá, chama mais uma. Se Deus te lembrar de uma pessoa para você convidar, convida essa pessoa. Vai ser incrível. Bora fazer arrastão da fé para a gente viver esse nosso encontro anual nacional, que é o Spa Mulheres de Fé. Um beijo grande, uma ótima semana para você.